Olá, primeiramente eu gostaria de cumprimentar você que está nos assistindo. Sou William Miron, repórter do Broadcast Energia, e no programa Energia em Debate de hoje vamos conversar com a sócia fundadora da Estima Energia, Daniela Fusco Alcaro. Tudo bom, Daniela? Tudo bem, William? E com você? Tudo bom. Bom, a Estima, né, atua na área de comercialização de energia. Também tem um braço de geração distribuída, né, que nós vamos conversar depois também, né? Enfim, Daniela, o ano passado nós tivemos um período bastante desafiador para o setor elétrico, né, devido à crise hídrica, enfim. E agora nós temos uma condição um pouco mais favorável, né, que já até se reflete no PLD. Bom, como que você enxerga o cenário para esse segundo semestre e como que fica a situação para preço de energia nesse período, nos próximos meses? Vamos lá. Primeiro, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Obrigada às pessoas que estão nos ouvindo. O cenário, como você falou, a gente veio de um cenário muito delicado, né? Uma crise hídrica tremenda, um quase racionamento, né? O ano passado, e que foram tomadas várias medidas por parte do governo para diminuir o risco de déficit, né? Uma delas foi o despacho fora da ordem, né? Foram despachadas muitas térmicas por segurança energética e elas continuaram sendo despachadas por um bom tempo, até o primeiro tri desse ano, né? Isso ajudou muito, porque além desse despacho, a gente teve um período úmido bom. Então, Deus foi bom, vamos dizer assim, e a gente teve um período de chuva muito favorável, né? Não só no Sudeste, mas eu diria ainda mais em outras regiões, né? Como Nordeste, Norte e no Sul também. Então, com um regime de chuvas favorável e o despacho fora da ordem, a gente conseguiu reencher, ou replecionar os nossos reservatórios, né? E a gente chegou numa condição muito boa agora para atravessar o período seco, né? Que é esse período no meio do ano. Dado isso, os preços caíram muito, porque a gente chegou com um reservatório, para você ter uma ideia, Norte, Nordeste e Sul na casa de 90%, e Sudeste na casa de 66%, né? 60 e pouco, 67%. Isso fez com que, como a gente está com um reservatório muito alto e uma chuva dentro da média, né, tem tido aí no período seco, os preços vieram muito para baixo, né? Isso até se refletiu no regulado, né, com a bandeira verde, e no Mercado Livre com preços no curto prazo próximos do piso, né? 55, 57, 58. O que esperar daqui para frente? Bom, a gente sempre fala, o reservatório cheio não é garantia de preço baixo, mas ele é um bom colchão para a gente atravessar qualquer que seja a expectativa de chuva. Se vier chuva, assim, o julho e agosto já não tem muita chuva no sistema, né? Muito mais no sul. A expectativa é que venha um sul um pouco abaixo da média em julho e agosto. E um sudeste que pode ser um pouco abaixo da média, mas a média já é muito, muito pouco significativa, então não tem problema. Eu acho que a grande dúvida agora para dizer se os preços vão continuar abaixo ou não é a entrada do período úmido, que começa na primavera, em setembro, outubro. Hoje, William, a perspectiva é muito boa, mas essas perspectivas muito longas, assim, muito para frente, quando se fala de meteorologia, elas são muito incertas, né? Então, para você ter uma ideia, essa semana saiu o boletim sazonal do europeu, em que ele dá a previsão mensal daqui até janeiro, tá? E ela é excelente. Se você pegar, chuva acima da média no Sudeste para outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, assim, hoje eu te diria que se consumar o que está na previsão sazonal do europeu, a gente vai ter piso até o início do ano que vem. Mas isso não é dado, né? Não é certo. Então, se não chover, se realmente a gente tiver chuva abaixo da média histórica no Sudeste, eu digo assim, bem abaixo, eu diria abaixo de 70%, uns 60%, 50%. Se tiver uma entrada de período úmido seca, que não é o cenário base hoje, a gente pode ter preços mais altos no início do ano, sim. E a curva futura, e aí falando um pouco de preços mais de longo prazo, a curva futura ela é muito impactada pelo preço do presente. Então, se os preços se mantiverem baixos, a curva ela tende a ceder, como ela tem cedido ao longo dos últimos meses, tá?
Agora, se a situação se confirmar ou acabar surpreendendo e ficar ruim no curto prazo, a curva vai voltar a empinar. Hoje, para você ter uma ideia, o 2023 está sendo negociado a R$ 175. O 2024 na mesma casa. E 2025, 2026 um pouquinho mais baixo, 1,65 e 1,55, tá? Então, essa acho que é isso que eu teria para dizer de preço. Mais um detalhe que eu acho que pode complementar a resposta é que a partir do ano que vem a gente vai ter novos parâmetros de risco no modelo de despacho, né? Isso vai fazer com que os preços tendam a ficar um pouco mais altos em períodos mais secos, tá? Então, com esses parâmetros mais restritivos, se chover, como a gente está prevendo, não vai ter, vai ser piso, vamos dizer. Se tiver uma chuva boa, vai ser piso. Mas se ficar muito abaixo da média, ou ligeiramente abaixo da média, aí eu diria abaixo de uns 70% no Sudeste, para uma ideia, esses preços podem ficar bem mais altos do que eles ficariam se a gente estivesse no modelo ainda vigente esse ano. Certo. Bom, uma outra variável que afeta o preço é a questão da carga, né? Esse ano nós temos uma situação econômica desafiadora no país, acho que não só no país, No né? mundo, né? Bom, você tem sentido alguma diferença na demanda por energia e na sua avaliação, como que deve ficar a carga no segundo semestre? Olha, no segundo semestre, a gente tem sentido os consumidores um pouco mais, operando um pouco mais com incertezas. Então, mais incertezas do que o usual, né? Eu acho que houve uma certa animação pós-Covid e pós-pandemia, né? E uma certa retomada, tal. Mas eu acho que durou pouco com a guerra da Ucrânia, né? Da Rússia e da Ucrânia, e com toda essa situação macroeconômica que a gente vive no mundo, né? Então, um problema de energia no mundo, né? Energia muito cara, inflação alta, inflação por oferta, eventualmente até por demanda, se você pegar em alguns casos em que houve um auxílio muito grande por parte do governo, né, para as pessoas para atravessar a pandemia, mas muito mais por oferta do que demanda, e que foi agravada com a crise energética, né? Então, isso está fazendo com que os países todos os países, né, aumentando juros, né, tendo uma política monetária mais restritiva, e isso vai fazer com que as economias voltem a frear de novo, né, o PIB dos países voltam a reduzir. Então, acho que a perspectiva para o segundo semestre é de carga mais baixa do que a gente previa no começo do ano para esse ano, tanto que, traduzindo aqui para o nosso dia a dia, a gente está esperando uma revisão de carga dentro do modelo que é feita quadrimestralmente, né? A gente está esperando uma revisão para baixo, tá? Que é uma revisão que é feita para a previsão dos 5 anos à frente, né? Então, a previsão que foi feita há 4 meses atrás, em maio, desculpa, 4 meses em maio, né? 4 meses vai dar em setembro. Em maio, estava mais otimista do que a gente acha que vai estar que vai ser a previsão de setembro. Então, a gente acha que a carga vai reduzir e a gente vê isso nos consumidores adiando a contratação de energia por não saber mais como programar as suas produções, né? O que vai ser da demanda no mundo aí no segundo semestre, né? E nem no Brasil, né? Já se fala até uma possível falta de diesel, assim, estou falando, né? A gente, na conversa de troca de telefone, né? Preocupado, gente que outro dia eu conheço uma pessoa que mora nos Estados Unidos, a gente almoçou aqui, eles falaram que estão muito preocupados com diesel e com problema de falta de combustível, né? E aqui também, porque se eles tiverem que racionar lá ou segurar o combustível, a gente depende da exportação do diesel dos Estados Unidos para completar aqui a nossa demanda, né? Então, poderia faltar aqui. Acho que seria uma situação extrema, mas são cenários que estão na mesa, né? Podem acontecer. Então, eu vejo carga para baixo. Outra coisa que está impactando carga, e aí é muito mais difícil de mensurar e ver qual vai ser, de fato, a matemática, é o crescimento do GD, né? O crescimento da geração distribuída. Hoje, assim, o tamanho do investimento que a gente vê em GD é enorme. Então, assim, quanto isso também não vai impactar na carga, né, que vai direcionar
o planejamento de uma geração centralizada, né, o despacho. Então, eu acho que são 2 fatores para a gente ficar bem atento quando falar de carga. Legal. Bom, a gente vai conversar um pouco mais sobre GD daqui a pouco. Tá bom? Falando também da agenda regulatória do setor, nós temos no horizonte para esse ano o PL 414, né? Sim. Tramitando na Câmara, enfim. Bom, o que muda para vocês com a aprovação desse PL? E você tem alguma expectativa, por exemplo, que ele seja aprovado ainda esse ano? Olha, a expectativa ela já foi de A a Z, sabe? A gente achava que ia aprovar, depois achava que não ia aprovar, agora acho que pode sair. Eu vou te dizer que hoje eu não falo mais nada. Eu gostaria que saísse, mas não está fácil, né? Até porque vira e mexe, tem tantos interesses, né? Assim, de mudar a redação para um lado, para o outro, que às vezes acaba até travando e não aprovando nada, né? Então, assim, a gente sempre acreditou na abertura de mercado, a gente estava muito esperançoso que isso pudesse acontecer. Obviamente, a gente levanta a bandeira do Mercado Livre, acredita que o Mercado Livre é a melhor opção para todos os consumidores de energia elétrica do país, inclusive baixa tensão, residencial, tudo. Como se preparar para isso é uma grande pergunta, porque a gente pensou, como grupo, né, como empresário, a gente pensou de diversas formas, né? Uma das formas que a gente pensou foi lá atrás, em 2018, que a gente pensou, poxa, como participar desse varejo, né? Dado que somos uma empresa de atacado, a gente não está nesse pequeno consumidor, a gente está muito mais nesse interbancário que a gente fala, né? Nessa negociação de energia entre comercializadores, geradores, autoprodutores e eletrointensivos, né? Que são consumidores que, em geral, têm até mesa de energia, né? A gente atua muito nesse nicho. Então, a gente falou, como participar desse mercado de varejo? A gente pensou em abrir uma empresa apartada, com outro foco, outro perfil, não um perfil de atacado, né? E a gente abriu, na verdade, William, nossa empresa chama Vera, a gente abriu essa empresa, mas eu te confesso que a gente abriu com um escopo enorme. Qual que era nosso racional? Vamos estar perto do consumidor cativo, para que na hora que ele for livre, ele já migre com a gente, ele já esteja com a gente, né? Então, a ideia foi estar próximo do cativo para poder entrar no mercado de varejo. E aí a gente pensou em várias coisas. O que a gente pode oferecer? A gente pensou em fazer análises para que ele saber se ele devia continuar na tarifa cativa ou na tarifa branca, fazer análise de consumo, ajudar ele a economizar, então colocar medidores na casa para ele economizar no consumo, até oferecer GD, né? Então, eventualmente, oferecer energia de GD para os cativos que fizessem sentido. E a gente tinha um escopo gigantesco. E a gente tentou emplacar todo esse escopo de uma vez e a empresa não decolou, porque estava muito pesada, não dava para focar em tanta coisa ao mesmo tempo. Aí a gente reduziu muito o escopo da companhia e falou o seguinte, essa companhia vai ter como primeira meta vender energia de geração distribuída. E aí a gente focou em ser uma empresa de vender energia de geração distribuída. O primeiro desafio dessa companhia foi vender energia dos nossos parques, que a gente tem uma empresa que atua em geração distribuída. E é isso que ela faz hoje. Então vou te dizer, do lado do grupo, o que a gente pensou em como participar do varejo, né, de uma abertura total do mercado, foi dessa forma. Varejista, que é um outro caminho que eu vejo algumas comercializadoras trilhando, a gente decidiu não caminhar, né? Pelo menos não por enquanto. Eu acho que está muito difícil saber qual o modelo certo, qual o modelo vencedor desse caminho, né? Tem gente que... Porque como é varejo, você tem um operacional muito intenso, então, assim, como lidar com o operacional desse mercado tão granular, né? Então, alguns têm oferecido um pacote fechado. Então, é o seguinte, eu te cobro, vou chutar, vai, R$300 o megawatt-hora, né? Abaixo da tarifa cativa, sempre com referencial no cativo, e você me paga o que você consumir. Ou seja, é uma tarifa alta, né? Um preço alto, se você pensar em Mercado Livre, comparando com o Mercado Livre, mas ele não tem o risco de estar contratado e não consumir, não tem o risco de, se precisar consumir mais, ter que fazer o mercado spot, ele não se preocupa com os encargos, então tem um modelo que tem ido mais por esse caminho da facilidade de lidar com o mercado de varejo.
A gente acha que é um mercado arriscado, né? A gente viu os encargos subirem muito num determinado período, né? Você não tem hedge para encargo, então, quer dizer, é um risco que o comercializador acaba tomando sem hedge, porque hoje você não tem como se proteger de encargo, só da tarifa da geração, né? Então, por enquanto, na estima, a gente decidiu não ir para esse mercado. E a gente fica se perguntando também quem que vão ser os grandes vencedores desse mercado, né? E não que não tenha espaço até uma consolidação, mas acho que lá na frente esse mercado vai ser um mercado para as próprias distribuidoras, né? Ou para bancos, ou para empresas de telefonia. É um mercado que realmente é um mercado muito granular e você tem que ter essa expertise de varejo. E a gente já vê algumas movimentações nesse sentido de empresas com esse perfil que eu te falei agora. Certo. Bom, mas além dessa questão da comercializadora de varejo, a abertura de mercado estimula vocês a criar novos produtos e serviços? Como que essa questão, como vocês abordam essa questão? O que estimula é imaginar que vai ter o trading no Mercado Livre vai ampliar, a gente vai ter mais contrapartes, a gente vai ter mais parceiros para negociar energia de longo prazo. Então, acho que a gente vai se beneficiar numa segunda derivada, não vendendo direto para o cliente, mas se beneficiando desse aumento do volume do Mercado Livre como um todo, né? Então, a gente está muito empolgado, a gente realmente acha que o mercado deve ser livre e quanto mais a gente ampliar a participação de agentes nesse mercado, mais liquidez a gente vai ter, mais os preços vão ficar eficientes, né? Vão estar mais justos. Então, a gente está se preparando, eu acredito muito mais no volume, né? Em negociar mais e fazer mais volume, do que atuar diretamente na ponta ali, como outros players têm feito, né? Legal. Daniela, quando a gente fala de comercialização de energia, né, outro tema que é bastante relevante é a segurança de mercado, né? É um tema bastante quente no momento. A Sim. CCE, inclusive, tinha encaminhado à ANEEL algumas sugestões sobre o tema, o próprio órgão regulador já andou adotando algumas medidas nesse sentido. Como que vocês veem isso? Qual a sua avaliação? Olha, William, a gente sempre defendeu nessas discussões todas, inclusive nos fóruns da Abracel, a gente sempre defendeu a autorregulação. A gente acha que os próprios agentes deveriam se autorregular e não ter um ente externo regulando ou impondo formas de operar, tá? Como tem se desenhado, né? A gente acha que não é o papel da CCE impor limites ou regras ou limites de alavancagem num mercado que é totalmente bilateral, né? Nesse mercado que tem negociação bilateral. Os próprios agentes deveriam fazer a sua lição de casa e dar um rating para as suas contrapartes, dar limites para quem eles querem operar e no tamanho que querem operar, e não operar com quem eles acham que não deva pela análise de risco que cada um faz. Então, o que a gente sempre defendeu foi a transparência. Então, a gente acredita que, nessa linha, óbvio, para que o mercado se autorregule e possa fazer a avaliação dos agentes, os agentes têm que ser muito transparentes para que os outros demais façam análises corretas sobre o risco de cada agente, né, com que eles querem fazer negócio. Então, a gente não é muito a favor dessa segurança de mercado, porque falar que você não é a favor da segurança parece ruim, mas não é isso que eu quero dizer. Eu sou super a favor do mercado seguro, mas pegando de uma outra forma, com muita transparência, desculpa, e uma análise técnica por parte de cada agente. A gente aqui, só para você ter uma ideia, a gente é muito rigoroso com crédito, tá? Então, e a gente passou ileso a vários situações que preocuparam e atingiram diversos agentes no Mercado Livre. Isso por quê? Porque a gente é responsável pelo risco que a gente toma com as contrapartes. Então, assim, quando eu não tenho informação, eu não faço negócio. Então, quem não é transparente é penalizado. E eu não analiso só as informações oficiais de demonstrações financeiras, que a gente categoriza aqui como análise da capacidade financeira, né?
a gente analisa também o conhecimento e o caráter da contraparte. Então, são os 3 Cs que a gente brinca aqui, né? Então, o C do conhecimento, porque o nosso mercado é um mercado de risco, a gente dá liquidez. Empresas como a nossa, nós absorvemos risco e damos proteção a outras companhias. Então, por exemplo, se você é um gerador que gera no Nordeste e quer vender para o seu consumidor que está no Sudeste, mas você não quer ficar com risco dessa diferença do preço do supermercado, você pode vir comigo e cotar quanto que custa para fazer essa troca. Olha, você me dá Sudeste, que eu tenho que entregar para o meu consumidor, eu te dou Nordeste. Quanto custa? Eu vou absorver esse risco, eu vou passar um preço. Então, assim, para a gente atuar dessa forma, tem que ter muito conhecimento de risco, de gestão de portfólio, de preço, de carteira, do setor elétrico, né? Quer dizer, para eu precificar um risco do mercado, eu tenho que estar acompanhando o planejamento da transmissão. Então, assim, conhecimento, ele está muito atrelado a risco. Se eu estou tradando, estou negociando com uma contraparte que conhece pouco do que faz, eu sei que o risco de fazer negócio com ela é muito maior. E o caráter a gente analisa como é algo meio binário, né? Ou tem ou não tem. E na nossa visão, todos têm, desde que se prove que não tem, né? Só que no nosso mercado, às vezes, acontecem coisas no passado e as pessoas relevam e voltam a dar crédito. A gente é mais rigoroso na pessoa jurídica. Acho que na pessoa física a gente pode até repensar, né? Acho que todo mundo erra, mas na jurídica a gente é muito rigoroso. A gente não dá uma chance 2 vezes. Essa é a verdade. E isso, assim, no nosso caso, a gente passou ileso de tudo. Então, de novo, eu acho que falta o próprio mercado exigir e se autorregular e exigir essa transparência, esse conhecimento entre os agentes, né? Então, eu sou a favor. E vou dizer mais, eu acho que... eu sou a favor disso, né? Quando não completei a frase. E vou dizer mais, se a CCE for muito rigorosa, o mercado vai migrar para o financeiro. O mercado vai falar, bom, então, se eu não consigo operar no físico, eu vou para o financeiro. E eu vou te dizer que, na minha opinião, eu vou chutar um número que eu nunca fiz uma conta, tá? Mas eu chutaria que pelo menos 80% da liquidez do mercado físico poderia estar no financeiro. Porque muito desse múltiplo, hoje a energia, ela já gira mais ou menos 4 vezes, pelo menos 4 vezes, antes de chegar do gerador para o consumidor. Esse giro aqui não precisaria estar no físico. Ele é uma troca de risco, e é uma troca de risco por proteção a preço, não a lastro. Então, ela podia migrar para o financeiro. Então, assim, eu só sinto que pode ser que numa solução muito restritiva, o mercado vai migrando cada vez mais para o financeiro. O que eu não acho ruim, tá? Porque a gente também levanta muito a bandeira do financeiro aqui, por achar que é um produto muito mais redondo, muito mais interessante do ponto de vista de crédito, porque a liquidação é toda pela diferença. Então, por exemplo, se eu compro de você, eu vendo de você, eu compro e vendo faço a operação de compra e de venda com você. Você tem uma nota de 1 milhão para me pagar e eu tenho uma nota de 1.200.000 para te pagar, você está correndo um risco do notional, quer dizer, do 1 milhão, e eu do 1.200.000. No financeiro, você corre o risco do 200, não de cada ponta. Então, você já minimiza muito a exposição financeira, o risco de crédito, você não corre o risco do lastro. Hoje, se eu compro um contrato na CCE, um contrato físico, eu estou correndo o risco daquele contrato cair. E é um problemão, porque se cair, a contraparte tem que me ressarcir, tem que ressarcir penalidades, tem que me dar lastro para o mês seguinte. Então, assim, você tira todo o passivo do físico, que não seria necessário em várias operações, né, de hedge. Então, não sei se foi uma resposta longa, William, mas sobre segurança de mercado, eu penso dessa forma. Entendi. Seria uma questão de modelo, né? Um modelo diferente. Bom, em relação à negociação de derivativos na BBCE, né? Já vem sendo negociados aí desde o ano passado. Como que você avalia isso e você vê esse mercado ganhando tração nos próximos anos?
Olha, eu acredito muito, a gente aqui é super entusiasta, para você ter uma ideia, nós somos uma das poucas comercializadoras que abriu uma gestora de recursos, é autorizada pela CVM, né, e monitorada pela CVM. A gente tem um fundo que chama Estima Energia Fim, é um fundo gerido pela nossa gestora, o gestor somos nós, e administrado pelo Banco Daicoval, né, é um fundo que está indo excelente. Até o Daicoval perguntou se a gente não queria abrir para outros cotistas, mas a gente não fez para isso, né? A gente fez para fazer uma gestão proprietária mesmo. Olha, a gente acredita muito, mas por que não foi, né? Eu acho que tem algumas hipóteses, né? Certeza a gente não sabe. Mas uma delas é que a tela, na BBCE, a tela de derivativos e a tela dos contratos físicos, ela é diferente. Então, se você quer negociar um contrato de derivativo, você tem que abrir uma outra tela. Como é uma outra tela e lá tem muito pouca liquidez, você dificilmente vai visitar. Se fosse na mesma tela, eu acho que você poderia ver, até porque existem até preços um pouco diferentes. Os poucos negócios que saem, saem às vezes até em patamares oportunos, né? Interessantes. Então, acho que assim, primeiro, eu acho que deveria unificar essas duas telas. Eu espero que isso ocorra rápido, mais rápido do que, né, do que a gente seja surpreendido. A BBC está para lançar uma nova plataforma, espero que, acho que ela, não sei se vai lançar com o financeiro ou não, mas se não, acho que o passo vai ser rápido. Então, acho que isso vai ajudar. Depois, assim, o que falta é o mercado fazer uma lição de casa, porque as pessoas ficam muito com medo. Derivativos. Derivativos já tem uma conotação pejorativa que atrela muito a um risco descabido, né? E, na verdade, o derivativo está lá para te ajudar a se proteger de algo, né? Você não necessariamente... Você pode ser o tomador do hedge, não o doador do hedge. Então, assim, eu acho que falta um pouco de uma lição de casa, o interesse, né? Primeiro, tirar um pouco o preconceito do nome e olhar também quais são os impactos, porque também o tratamento contábil, financeiro, ele é um pouco diferente do físico. Então, eu entendo que grandes empresas, muitas vezes, não têm que mobilizar times de outras áreas. Então, assim, precisa ter foco, né, para decidir fazer o financeiro. A gente tem visto mais e mais agentes querendo focar e fazer. Hoje, a gente até negociou com uma casa muito grande que está muito focada no financeiro. A gente tem feito bastante coisa com eles. A gente já falou com uma outra casa que é internacional e falou, vai ter uma hora que a gente vai migrar para o financeiro e a gente não vai fazer mais nada no físico. Quem quiser vai ter que fazer com a gente no financeiro, que é assim no mundo inteiro. Então, assim, eu sou muito otimista, eu acho que a gente vai migrar para isso. Se a CCA ajudar, então, acho que vai pegar mais tração, mas eu acho que depende disso, acho que depende da gente ter da gente ter uma plataforma unificada e despertar mais interesse e as companhias fazendo sua lição de casa e verem exatamente como contabilizar e qual o impacto na sua parte contábil e financeira, né? Legal. Bom, a gente já está chegando próximo do nosso final, mas antes eu queria conversar também um pouquinho sobre geração distribuída, né? É um segmento, você mesmo mencionou agora há pouco, né? E está crescendo muito, né? Já nos últimos Sim. anos e esse ano também. Eu queria que você comentasse um pouco a atuação da Estima nesse segmento, né? Uma vez que vocês também têm um braço para a geração distribuída, né? Sim. Então, só para deixar bem transparente, a Estima, na verdade, ela é uma comercializadora e essa entidade, a Estima Comercializadora de Energia, ela não investe em GD. Os sócios originais da Estima investem em GD através de uma outra empresa que nós fundamos durante a pandemia, que chama Emana. Eu só quis deixar bem claro, porque na Estima nós temos um sócio que entrou com a gente esse ano, que é a Mitsui, que é o conglomerado japonês, e hoje eles detêm 36% da Estima Energia, né? Nessa atividade de trading, que, na verdade, inclui a comercializadora, a gestora, e eles entraram no fundo também, como cotistas do fundo, assim como todos os sócios originais, tá? Mas na Emana, falando um pouco, a gente quis pôr esse foco em GD, a gente acredita muito na geração solar e na mini e microgeração, né, distribuída, mais na geração, na mini, né, na verdade, que é a geração à distância, né, em que você pode alugar painéis solares de um parque solar
dentro da sua região, né, dentro da região da sua concessionária, né, e ter um abatimento, e se beneficiar dessa geração, abatendo essa geração do seu consumo e pagando menos, né, do que você paga hoje no cativo. Então, a gente decidiu investir, hoje nós já temos 2 parques no Piauí, na verdade, um de 1 megapico, outro de 3 megapico, um está energizando agora, essa semana ou a semana que vem, que é o menorzinho, e o maior no início de agosto, tá? Fora isso, a gente já tem um pipeline de 10 projetos, sendo que a maioria deles é na Bahia, então tem Bahia, Pernambuco e mais 1 ou 2 parques no Piauí. A gente já tem parceiro de acesso para 3 deles na Bahia, e agora a gente já está em fase de começar a fazer o projeto, fazer as cotações do CAPEX, de tudo direitinho. A gente tem usado muito financiamento do BNB, junto com recursos próprios, né, para construir esses parques. Olha, o William, GD vai crescer, não tem volta, vai crescer muito, já está crescendo muito, tem muito investimento. Eu acho que agora com a nova legislação, né, que vai... Porque hoje o consumidor ele não paga pela disponibilidade do fio, né? Ele paga o fio só na diferença do consumo, né? Entre ele tem todo o consumo, abate a geração, ele paga o fio e a geração que ele puxa do grid apenas nessa diferença. O que na prática não era muito justo com a distribuidora, porque o gerador, o consumidor, ele tem o fio disponível, o grid disponível para ele puxar energia quando ele quiser e quanto ele quiser, né? Então, se desse algum problema, quando dá algum problema na placa solar dele ou deixa de gerar, ele pode puxar do grid. Então, ele tem que pagar por essa disponibilidade, vamos dizer assim, né? Então, a legislação mudou. A partir do ano que vem, esse consumidor ele vai pagar pelo fio, né, proporcional a todo o seu consumo, mas não no primeiro ano, né? Vai ter um degrauzinho que ele vai pagando cada vez mais por esse fio. Hoje ele não paga nada, né? E ele vai pagando cada vez mais por esse fio. E mesmo assim, aí foi até para fazer um detalhe. A gente demorou um pouco para entrar em GD, porque a gente não queria investir em algo que só parasse de pé, ou seja, só desse um retorno atrativo em cima dessa distorção regulatória, que a gente acreditava que em algum momento ia ser corrigida. Agora, a regulação foi corrigida e, mesmo assim, o retorno é atrativo. Então, a gente acha que é o caminho, acho que vai ser bom tanto para o consumidor quanto para a distribuidora. Acho que para a distribuidora é bom, porque para ela o que afeta... Pagando o fio, acho que para ela é bom, porque ela sai do risco de estar sobrecontratada, né? Sai do risco da geração, que é um risco para ela, sempre um risco, e não impacta nada na receita dela, de fato, ela é obrigada a fazer aquilo, né? E não impacta, que eu digo assim, não impacta se ela faz errado, né? E além disso, diminui as perdas também, porque você tem consumo local, até principalmente quando é no telhado. Eu acho que assim, o GD só vai crescer e a gente é muito otimista. Agora, a dificuldade para o operador é saber controlar esses dados, né? Porque é tudo tão descentralizado, né? Como é que você planeja a geração centralizada, a distribuição, né? As conexões, sem ter um dado preciso do crescimento dessa geração centralizada, né? Então, acho que esse é um desafio para a IPE, consequentemente para o ONS. Como é que você coloca a GD, né, a previsão desse crescimento no nosso modelo, né, na previsão de longo prazo? Mas ela vem com força. Eu acho que é muito importante olhar a carga e saber como é que ela vai entrar e vai impactar a previsão de carga, né, no longo prazo. Legal. Bom, muito bem. O Energia em Debate de hoje está terminando. Eu gostaria mais uma vez de agradecer você que nos assistiu até aqui e também a sua participação, Daniela. Obrigado. Obrigada, William. Obrigada. E estou sempre à disposição. Legal. Bom, o Energia em Debate de hoje fica por aqui e até o próximo.